Oi, gente linda aqui do meu canal, começando mais um vídeo especialmente pra vocês. E hoje eu vou falar sobre vingança. Então, diretora, roda a vinheta. Você que é novo aí no meu canal, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui pra vocês. Como no vídeo anterior também foi falando sobre Mateus, essa mesma palavra, Deus me deu ela também em junho, já tem um tempo. E como eu disse também pra vocês, eu gosto de refletir ela em meu coração, absorver ela, o que eu preciso entender dessa palavra, pra depois vir aqui falar pra vocês. Então vamos lá. Essa palavra que Deus me deu foi em Mateus 5, do versículo 38 ao 42. Eu vou ler com vocês. Já começa assim, olho por olho. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser te processar para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo por 1000 passos, caminha 2000 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pedir emprestado. Eu demorei para entender o que Deus queria nessa palavra. E principalmente da parte que ele fala que ao que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Eu demorei a entender o que ele queria dizer com isso, porque eu achava que era assim, a pessoa vai fazer o mal pra mim e eu vou virar o rosto e vou deixá-la fazer o mal de novo. Bem assim no sentido literal da palavra. Bateu aqui, eu vou virar pra pessoa bater aqui. Mas depois eu consegui entender, meditando esses dias, essa mesma palavra também, ela veio muito forte no evangelho dessa semana também, lá em Lucas, né? Então foi muito forte assim pra mim, porque aí eu comecei a entender, eu comecei a enxergar determinadas situações nas quais eu era antigamente e o que eu fazia em relação a isso. E eu consegui entender que na realidade, às vezes as pessoas acabam ferindo a gente porque elas estão com medo. E quando a gente tá com medo, a gente, como defesa, a gente acaba atacando o outro. E eu entendi que isso é muito, muito, muito real, porque eu vi isso em mim mesma, eu consegui enxergar isso em mim. Então, quando a gente acaba ferindo o outro, é porque a gente tá com medo de alguma coisa. É como um animal que às vezes tá lá ferido e a forma de defesa dele, mesmo não estando ferido, ele faz o quê? Ele ataca. Para se defender, ele acaba atacando. E eu entendi que ao Jesus dizer que era para dar o outro lado da face, seria primeiramente, não devolver o mal que essa pessoa te fez, não retribuindo de volta aquele mal, né? Se vingando. Ai, ela me bateu, ela fez isso comigo, eu vou fazer igual com ela. Não, não é isso. Primeiramente, não devolvendo o mal. E segundo, acolhendo a essa pessoa. E tentando ajudar ela de alguma forma. Então, assim, o dar a outra face é simplesmente acolher essa pessoa. Acolher ela e mostrar pra ela que aquilo ali que ela fez tá errado. E talvez simplesmente, no acolher com amor, ela acabar se sentindo tão querida por você e te explicar o que aconteceu pra ela tá fazendo aquilo ali com você. Entende? E isso é muito difícil, porque na maioria das vezes a gente, como humano, a gente falho, a gente na mesma hora quer devolver na mesma moeda. E diante dessa palavra me veio muito forte como eu vivia antigamente a minha vida. Eu me vangloriava dizendo que eu era vingativa. Principalmente aquela questão de signos também, né? Que falava que o signo tal, ele é vingativo. E eu achava o máximo falar isso para as pessoas. Meu signo é assim, eu sou vingativa. Eu achava o máximo, sabe? E eu não tenho noção do quanto isso era ruim. A gente achar que é legal se vingar do outro, fazer
o que tem que fazer, e eu tenho hoje noção da minha responsabilidade, da minha parcela de responsabilidade em relação à vida de cada pessoa, que eu com certeza machuquei muito com esse meu jeito de querer me vingar de todo mundo. Na realidade, eu tava tão ferida, mas tão ferida, que eu precisava me defender, e a forma na qual eu entendia que eu precisava me defender era atacando de volta, devolvendo aquele tapa, como diz a face, né? Dando tapa na outra pessoa de volta. Então, depois que eu entendi isso, eu consegui entender que aquilo era muito errado e pedir muito perdão a Deus por tudo que eu fiz, por cada coração que provavelmente eu devo ter magoado, não somente da pessoa, das pessoas nas quais eu fiz esse tipo de coisa, mas pra mim mesma, sabe? Porque eu achava o máximo. Ainda falava pras pessoas, vou me vingar, vou fazer isso. E eu fazia isso o tempo inteiro. Alguém fazia alguma coisa que me desagradava, eu simplesmente ia lá e fazia alguma coisa de volta. Eu ia na ferida da pessoa. Eu sabia identificar a ferida da pessoa e eu simplesmente ia e fazia aquilo. Pra poder machucar mesmo. Porque eu tava machucada, eu precisava machucar também. Olha, e assim, é muito ruim ser assim. Muito ruim. E graças a Deus, Deus me curou disso. Porque, na realidade, quem tá machucando o outro, quem tá ferindo o outro, só tá tão ferido que não consegue enxergar de outra forma como se expressar, como falar, e acaba ferindo. E a gente vai lá e devolve na mesma moeda, a gente só tá piorando a situação. A gente só tá piorando aquilo que a gente poderia estar tratando e ajudando. Então, o dar a outra face nada mais é do que acolher a pessoa e tentar ajudá-la. E entender ela, primeiramente, diante daquilo que ela tá vivendo, sabe? E quando fala no versículo 40 que ao que quiser te processar para tomar sua túnica, dá-lhe também um manto. Às vezes a gente perde alguma coisa na nossa vida e a gente é tão apegado, eu entendi isso como um apego às coisas do mundo, e às vezes a gente precisa perder as coisas para poder receber lá na frente e não ficar apegado àquilo. Então por isso que Jesus fala com a gente que alguém quiser te processar ou quiser te tomar alguma coisa, né, deixa aí. O apego da gente deve ser somente em Deus. O resto, desapega, deixa aí. Bens materiais, sentimentos. A gente tem mania de se apegar a sentimento, ressentimento, se apegar às coisas materiais, os bens materiais. Então, ele veio falando pra mim, desapega, deixa aí. Porque quando a gente fica pegado naquilo ali, aquilo ali só faz mal pra gente. Então, quando a gente se desapega de determinadas coisas, a gente só tem a ganhar lá na frente, a gente ganha com Deus, a gente ganha no eterno. E é isso que Ele quer da gente, que a gente pare de se apegar aos sentimentos ruins, às mágoas, aquela ferida na qual você recebeu e você tá apegado àquilo ali, você tá focado naquela ferida ali e não consegue pensar em outra coisa. Deixa aí, deixa aí. Às vezes a gente fica muito agarrado em determinadas coisas, não só em bens materiais, mas em sentimentos. Então a melhor coisa que a gente faz é entregar pra Deus aquilo ali, aquela ferida na qual aquela pessoa, aquela decepção, e deixar aí, desapegar disso, entende? E mais abaixo no versículo 42, dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pedir emprestado. A gente tem mania de só querer ajudar quem ajuda a gente. Por exemplo, eu vou fazer isso pra fulano porque eu vou receber algo em troca. Todas as vezes que eu faço algo que eu empresto, essa pessoa sempre me devolve. Mas o que Deus quer da gente é que a gente empreste sem esperar nada em troca. É que, no caso, não em si o bem material. Também bens materiais, ajuda, mas simplesmente a gente doar ao outro, ajudar ao outro diante do que ele precisa, nesse acolhimento que a gente vai fazer,
e simplesmente se doar para isso, sem esperar nada em troca. Vou ajudar essa pessoa porque ela precisa, porque é assim que Jesus sempre fez. Eu vou ajudar essa pessoa porque ela precisa de mim. Mesmo ela tendo feito mal para mim a vida toda. Mas talvez ela só precise de você, da sua ajuda. E não do seu julgamento, da sua vingança, de querer achar que... Ah não, ela fez isso pra mim. Poxa, eu fiz isso pra ela e ela nunca me retribuiu. Eu vivo fazendo as coisas por ela e ela nunca, nem gratidão ela teve por mim. A gente não faz as coisas para as pessoas. A gente faz as coisas para agradar a Deus e não para agradar o outro. A gente tem que procurar fazer o bem sem olhar quem, por causa de Deus, para Ele. A gente faz aqui para receber lá na frente, mas a gente talvez não receba daquela pessoa que a gente fez, que a gente tentou fazer o bem, que a gente fez o bem, mas sim de Deus, para viver o eterno, sabe? Essa abelhinha, gente, ela sempre quando eu tô falando sobre... Ela tá aqui na minha mão. Sempre quando eu tô falando de Jesus, de Deus, da palavra, eu tinha que falar isso pra vocês, ela vem e fica aqui pertinho de mim, isso é muito bom. Eu acredito que a presença dele aqui comigo agora, diante desse momento, conversando aqui com vocês. Então, a gente faz tudo pra ele. Então, por que a gente vai ficar fazendo as coisas pros outros só por interesse? Esperando receber algo em troca? Vamos fazer por Deus. Vamos colocar Ele em primeiro lugar. Vamos tentar ser como o nosso mestre, imitando Ele, fazendo as coisas por Ele. Deixa isso de lado de, eu só vou fazer as coisas quando alguém fizer. Ou simplesmente, às vezes, a gente tá lá lutando por aquela pessoa, ajudando, fazendo tudo, a gente não vê gratidão nenhuma da parte daquela pessoa. E aí a gente pensa assim, eu vou parar de fazer. Eu vou fazer igualzinho. Eu vou contar pra vocês aqui que eu era muito assim. Fulano demorou pra me responder. Fulano não tá falando comigo. E eu ficava assim, vou fazer igual pra ver se ela sente na pele o que é. A gente tem que parar de ser assim. A gente tem que parar de querer só porque o outro tá fazendo, a gente fazer igual. Isso só vai piorar as coisas. Eu te garanto que só vai piorar as coisas. A gente tem que acolher, tentar melhorar e mostrar pra outra pessoa que não é assim que funciona. A gente não sabe o que o outro tá fazendo, o que o outro tá pensando, o que o outro tá passando, como eu disse no vídeo anterior. A gente não sabe o que tá dentro do coração daquela pessoa. Pra ela talvez tá demorando a te responder. Pra ela talvez não estar sendo grata a você pelo que você tá fazendo por ela. A gente não sabe. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar o que há de melhor dentro da gente. A gente dá aquilo, é aquilo também que está escrito na Bíblia, né? O coração fala daquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o teu coração está cheio de amor, de compaixão, de misericórdia, é isso que você tem que ofertar pro outro. E não porque o outro tá te dando ferida, te atacando, te julgando, que você tem que fazer o mesmo. A gente tem que dar aquilo que a gente tá cheio no nosso coração. E é procurar sempre manter o nosso coração em Deus, nos sentimentos dele, bons, tentar ser como ele, pra gente poder ajudar o outro, entende? E é isso que é maravilhoso, quando a gente consegue entender isso e viver isso. Vamos parar de tentar só porque estão fazendo algo com a gente tem que fazer igual. Parar de tentar procurar fazer as coisas pra ferir o outro. Só porque ele te feriu. Gente, quando eu entendi isso, foi assim, uma luz, uma paz, uma leveza tão grande, porque a minha vida inteira, e eu tinha orgulho disso. Olha que coisa horrível. A minha vida inteira. Na realidade, eu tava tão ferida, com meu coração tão ferido, por isso que a gente não tem que julgar. A gente não tem que devolver na mesma moeda porque a gente não sabe o que aquela pessoa tá passando. Pra ela tá ali te ferindo, ela pode estar com medo. Ela pode simplesmente, ao tentar se defender, te atacar. Então vamos ter esse olhar, vamos enxergar as pessoas, as situações, a vida com a ótica de Deus. E não
retribuir o mal com o mal. Vamos retribuir o mal com o bem. Porque uma hora ou outra, essa pessoa que te fez o mal, ela vai querer viver o bem. Vamos fazer pelos outros aquilo que a gente queria que fizessem com a gente. E principalmente fazer por Deus, pra Ele. Pra gente ganhar lá na frente. Às vezes a gente precisa perder hoje pra ganhar lá na frente. E depois que a gente entende isso, é só paz. É só paz. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Eu espero que se você era assim como eu, vingativo, vingativa, e que talvez não queira ajudar o teu irmão ou a pessoa que te feriu, não significa que você precisa conviver com essa pessoa, sabe? Mas tentar entendê-la com a ótica de Deus e não retribuir esse mal que ela te fez com mais mal, porque isso só vai fazer mal pra você. Vamos tentar ser como Jesus, sermos misericordiosos, cheios de compaixão, amar os outros, amar. O amor é tudo, gente. E a gente amando o outro que tá próximo de nós, a gente tá amando a Deus. Porque em cada um de nós existe Deus. Deus mora aqui, mora aí, em você. Então, vamos amar os outros como a gente ama nós mesmos, como a gente ama a Deus, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.